Tudo bem? Sejam bem-vindos hoje é a última aula aí de instalações do CEP, né? CEP com S, né? Sistema Elétrico de Potência. Deixa eu já de cara aqui iniciar aqui a compartilhamento, né? Para dar a instrução da atividade de hoje. Só achar aqui o... Beleza. Deixa eu só encontrar aqui, pessoal. Se não me engano, é a 3. Se não me falha a memória, é a atividade 3. Então, pessoal, só recapitulando aí da última aula, né? Então, a gente fez a atividade, ver se a gente finalizou aqui. Isso, aí a gente fez a análise, né, da atividade 1, SAP 2, as causas e consequências desse condutor cair no solo, né? Então, vamos fazer da atividade 3. Atividade 2, SAP 2. Isso. Deixa eu ver se eu acho a folha aqui. Não, beleza, vamos lá. Deixa eu compartilhar logo tudo aqui. Compartilhamento não saiu bom aqui. Pronto. Vamos lá para a nossa pastinha clássica. Olha, da atividade 1, SAP 1, a gente já fez, né? Atividade 1, SAP 2, essa daqui. E esse que é o roteiro do fórum. Isso aqui é o descritivo da atividade 2, esse aqui é o SAP 2, né? E a folha a gente não baixou. É isso mesmo. Vamos baixar agora? Vamos lá em situação de aprendizagem. SAP 2. Folha resposta, atividade 2. Agora eu lembrei aqui, ó. Mas se bem que, se não me falha a memória, as folhas são diferentes, né? Mas como, ó, lembra aqui, ó. Vamos aqui no 1 aqui, ó. Tá vendo? Ó, como tem o mesmo nome aqui, ó. Mas se não me engano, as folhas são diferentes aí, né? Mas toma cuidado, pessoal, na hora de nomear, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou baixar. Vamos lá baixar. Atividade 2, ok. Só um minutinho, galera. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu nomear aqui como SAP 2, né? Atividade 2, SAP 2. Se bem que o problema maior era nesse aqui, ó. Tinha o mesmo nome, né? E apesar do conteúdo ser diferente, mas aí na hora poderia confundir vocês, né? Esse é a maior pegadinha aqui, ó. Que tanto a atividade 1, tá vendo aqui, ó? Atividade 1 da SAP 1 como atividade 1 da SAP 2, o nome dá
as folhas são iguais, né? O conteúdo que é diferente. Daí lembra que eu falei que é para mudar aqui o nome para não acabar acontecendo, né? Um sobrescrever o outro. Agora o da atividade 2 não tem problema, mas a título de organização, né? Por isso que eu coloquei aqui, underline SAP 2, né? Então vamos lá. Então esse daqui é parecido com o da atividade um, pessoal. Mas tá vendo que tem um checklist semelhante ao checklist, esse daqui, ó, o da atividade um, ó. Até eu pedi para vocês ir lá na biblioteca lá, ó. Tá vendo? Ó, o passeio virtual aqui, ó. Aí lembra que lá na atividade um tem um checklist, mas é um checklist para você fazer a verificação, né, se a subestação, se os equipamentos, por exemplo, sinalização, se tudo estava ok. Agora esse checklist aqui é diferente. Lembra que a atividade 2 foi de queda ao solo aqui, ó. A atividade um da SAP 2, né, que a gente analisou a aula passada, né? Deixa eu só abrir ela rapidão aqui, ó. Aqui, ó, relatório, né, com análise das causas, né, ou possíveis causas aí da queda ao solo, né? Lembra que a gente comentou isso na aula passada. Agora é um checklist. Lembra que eu passei uma apresentaçãozinha que tinha um eletricista, uns cones, aí eu fui falando um procedimento lá, que é para justamente colocar aqui, tá? E depois, relatório, ó, tá vendo? Ó, o da atividade 2 SAP 1, ó, aqui, ó, com análise das causas, né, e consequências, né, o que que possivelmente causou e quais as consequências, né, da queda ao solo. Agora, a atividade 2 da SAP 2 aqui, não, a 1 da SAP 2, ó, tá vendo? Até confunde na hora aqui. Esse relatório é para verificar as conexões elétricas necessárias para a recolocação do condutor que caiu ao solo. Ok, é um POP. Pode ajudar vocês nesse checklist aqui? Deixa eu ver se eu já deixei esse POP aqui. Se eu não deixei aqui, eu vou procurar ele aqui com vocês, rapidão. Eu tenho aqui só é na pasta aqui que eu preciso. Ó, que nessa. Aí foi até essa aqui, ó, fio partido, ó. Lembra? Ó, isso aqui foi da aula passada, né? As causas. Eu nem falei desse acidente aqui, que esse outro acidente é de o carro, ele, né, ele bateu no poste e aí os cabos, né, eles caíram da rede aí. Nesse caso, o que eu falei lá para a atividade anterior só foi as possíveis causas. Até eu passei esse checklist aqui para vocês, lembram? Identificar se o condutor está energizado ou não, beleza? Utilizei até é, uma instrução de trabalho para isso, tá? Agora, eu tenho aqui, pessoal, só achar
Ele aqui pra gente. Com ele aqui em mãos aqui, ó. Checklist de verificação, né? Se o condutor foi colocado aqui, ó. Só achar aqui, deixa eu ver. Emendar, retencionar condutor. Essa daqui é interessante. Só ver se essa aqui vai servir para o nosso propósito aqui. Tá demorando aqui. Esse aqui vai ajudar a gente bastante. Então, deixa eu já jogar ele aqui. Retencionamento, né? Deixa eu fechar esse para não atrapalhar a gente aqui, não. Beleza. Condutor que recolocação do condutor, ó, tem esse reintencionamento do condutor e tem também ó, a emenda do condutor, né? O cabo arrebentou, ou você pode trocar o cabo todo, ou você pode fazer a emenda dele. Vamos lá. Geralmente o pessoal faz dois tipos de emenda. Tem uma emenda aí que a concessionária não gosta muito, que é a charrua. Tem uma emenda gourmet, vamos dizer assim. Eu utilizo um coxim metálico. É essa daqui. Deixa eu ver o que mais que a gente pode analisar aqui. Então, aqui é só manobra, vocês vão precisar na outra o C, na penúltima aí. Isso aqui é de iluminação pública. Ah, não, aqui é de medição, sinalização, essas coisas. Beleza. Deixa eu ir aqui em outra aqui, pessoal. Esse é o fotográfico, por assim dizer, né? A gente vai fazer agora o descritivo, né? Ó, tem vários aqui, ó, com alumínio com alma de aço, o encabeçamento, que é a colocação de condutores. Ó, tem da rede primária. Geralmente a gente utiliza um fim de linha, né? Um fim de linha, que é uma estrutura tipo 3, ou dois fim de linha, que é tipo 4, né? Ah, contorno de aterramento. Eu vou colocar isso aqui, instalar emendar condutores aqui. Uma das tarefas é a emenda, né?
Beleza. Olha a ideia aqui. Checklist é um procedimento aí de verificação, né, em conformidades, né, com as instruções que está na lista do checklist aqui, né? Por exemplo, a redistribuição encontra-se eletricamente aterrada, né? Então, esse checklist, qual que é a função dele aqui, ó? Verificar se o condutor foi recolocado na rede, né? Se ele foi recolocado, na forma, por exemplo, aqui, ó. O pessoal colocou e está tensionando, está colocando ele com laço pré-formado aqui na rede, né? Então, ó, se ele foi recolocado, ele encontra-se eletricamente, a redistribuição ela está aterrada. Quando fala aterrada, não é o cabo de fase, não. Fala aterramento, por exemplo, se for uma rede normal, essa daqui, ó, o aterramento ele é subterrâneo, viu? Então, os únicos cabos que ficam no alto aqui é o cabo de fase, né? Então, não tem sentido. Esse aterramento, provavelmente que ele está falando aqui, é um aterramento temporário. Então, se a rede ela foi remontada, né? O cabo caiu, né? Igual na atividade anterior, né? A rede foi remontada, então quer dizer e se ela está pronta para, né, para ser colocada novamente em serviço, ela não pode estar, eu estou falando das fases, e eu não estou falando do sistema de aterramento normal, não, né? Então, ele deve ser o quê? Ele não deve estar o aterramento temporário. Se não, ele tá, você pode pôr que está ok, né? Deixa eu até pôr aqui, ok. Existe sinalização de advertência, né? Sim. Geralmente, quando você está aplicando aqui, ó, pessoal ainda deixa a sinalização para depois, quando finalizar a tarefa, né? Eles retirarem a sinalização, né? Que é a tarefa, o final da tarefa, né? Você tira a sinalização, tira aterramento temporário, né? Para poder você deixar ele livre para o serviço aqui. Há risco de incêndio e explosão? Não. O circuito está desenergizado, né? Você está fazendo um checklist aqui para ver se o cabo foi instalado da maneira correta, né? Incêndio e explosão, né? Não. A presença de água ou umidade excessiva, né? A rede que você acabou de executar o serviço tem umidade, né? No caso aí, se tem, você coloca assim. Se não, no caso, igual essa daqui, que é uma rede tipo 3 aqui, ó, geralmente não acumula água, não, né? Até a colocação desses parafusos aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, tem um parafuso, eles chamam de parafuso máquina ou cabeça quadrada. Aí ele tem o quê? Tem uma porca quadrada ou porca máquina e tem uma arruela quadrada. Aí geralmente lá no desenho técnico da norma, ele está instalado, né, dessa forma quadrangular aqui, ó. Lá no desenho técnico, deixa eu pegar uma cor aqui. Por exemplo, ele vai estar instalado, assim, o desenho, ó, ele vai estar quadrado desse jeito aqui, ó. Só que o ideal é você deixar nessa forma losangular aqui, ó. Essa fórmula losangular, ela serve como uma pingadeira. As gotículas de água caem aqui, ó, e ela vai escorrendo. No desenho técnico, ele está instalado desse jeito aqui, ó, lá na norma técnica de distribuição. Mas geralmente o ideal, quando você instala, você deixa desse jeito aqui, né? Até isolador tipo rodando lá da baixa tensão, aqui não está mostrando, né? Ele tem um sulco na parte, ele tem a parte que é a roldana, onde você vai passar o cabo de baixa tensão aqui, ó.
Aí se ele está passando numa S1, né? S de secundário, 1 que é em linha reta, né? Aí você vem com o chamado laço pré-formado linear, ó, e daí ancora o cabo de baixa tensão no isolador Roldana. Aí o isolador Roldana, uma das partes dele é, por exemplo, um lado aqui, ó, geralmente o lado que fica para cima, ele é liso. Aí você tem a Roldana aqui, né? O outro, ele tem um chanfro aqui, ó, aqui embaixo. Se esse lado ficar para cima, o que que vai acontecer? Vai acumular gotícula, principalmente na época da chuva aí, né? Então, o ideal é você instalar essa roldana com esse rasgo aqui em volta aqui da roldana aqui, ó, porque ela é circular, né? Aí aqui tem um furo onde você coloca o suporte, né, para a rede secundária, e aí ela vai ter uma espécie de um rasgo aqui, ó. E nesse rasgo aqui, ele tem, né, ele tem um rebaixo aqui e acumula água, né? No caso é isso. Estão utilizando EPI? Então, equipamentos da rede de distribuição. O estado geral dos equipamentos da rede está muito bom, né? Tá bom, tá regular. Daí, como essa situação aqui não é igual à situação lá da atividade um, que você tem até uma rede para você se pautar lá, né? Uma simulação, né? Então, como se tiver da cabeça, né, de vocês aqui, ó. Se tiver muito bom, você coloca, né? O estado geral aqui dos equipamentos aqui é igual aqui, ó, tá? Dessa rede aqui, ó, que ele está aplicando, ele tá utilizando o guincho portátil aqui, ó. Aí tem guincho portátil com cabo de aço. Esse daqui é um guincho portátil com corrente. Aí tem o gancho aqui, ó, o gancho do guincho portátil. Tem o esticador que o pessoal chama para rede de nua, né? Para cabo nu, eles chamam de esticador americano. Que esse esticador americano ele vai prender aqui no cabo nu e ajudar você a fazer o tracionamento final para colocar aqui ó, ele já deixou isso daqui, essa ferragem que a gente não está conseguindo ver, chama manilha sapatilha. Aí ele passa o laço pré-formado em forma de U dentro da manilha sapatilha, traciona o cabo aqui, traz ele para bem próximo aqui, e daí ele enrola ele, ó. Tá vendo que ele é no formato helicoidal aqui, ó? Ele faz esse enrolamento aqui, ó. Dele aqui no cabo na hora que ele tá tensionando, né? Na hora que eles estão passando ou o cabo novo ou o cabo que foi feito a emenda. Então você vai falar, né? Se tá muito bom, se tá bom, se tá regular, se tá ótimo, né? Daí depende, né? Eu posso até disponibilizar essa apresentação aqui para vocês, baseado nela, responder aqui. Não tem problema não, pessoal. Então vou arbitrar aqui, ó. Tá muito bom. Ó, em geral, as ligações do condutor. Qual o estado geral? Bom, vamos supor que um desses aqui, ele teve que fazer a emenda do cabo. Então ele está no estado bom. O ideal era um cabo novo, né? Mas o que temos para hoje? Temos a emenda do cabo. Utilizou um coxim metálico. Isso daqui, ó. Vou deixar aberto? Não, né? Emenda. Tá carregando aqui, pessoal. Só um minutinho. Ó, carregou. Ó, esse aqui é uma espécie de emenda aqui, ó. É a emenda, né, mais gourmet, vamos dizer assim, ó. Ele marca, ó, um lado do cabo aqui, ó. Faz o corte aqui, o fechamento, porque ele tá no formato helicoidal aqui, ó. Ele coloca uma fita isolante aqui, ó. Faz o corte. Daí ele pega, ó, mede até mais ou menos a distância da metade do coxim metálico aqui, ó. Do outro lado do cabo, ele faz a mesma coisa aqui, ó. Faz essa medição aqui, ó. Ele utilizou até uma escova de aço aqui, ó,
para ele limpar a superfície aqui do cabo, para a emenda ficar boa aqui, ó. Aí, tanto de um lado como do outro aqui da emenda, né? Os dois lados livres. Aí ele vem e coloca o coxim metálico, né? O coxim metálico aqui no meio, ó. E daí utiliza a ferramenta essa ferramenta aqui de crimpagem aqui, ó. De pressão. Tá vendo? Ó, que amassou. Deixa eu aumentar aqui mais a... Aqui tá as ferramentas, né? Ó, martelinho de madeira aqui. Utilizar essa dormente aqui, ó, para colocar debaixo do cabo aqui, né? Ó, um serrote, ó, o conjunto de crimpagem aqui, ó, alicate de pressão, né? Ó, os esticadores americanos. Depois que você faz a emenda, né? Você faz o retencionamento do cabo, né? No caso, quando o cabo é possível se fazer uma emenda, né? Ó, o guincho portátil, cordas de içamento, o balde de lona para você colocar os equipamentos e içar para o seu colega que está trabalhando lá em cima, né? Olha, o cabo, nesse caso, é uma rede beco total, ó, e aí esse cabo arrebentou, né? E daí tá fazendo, ó, tá fazendo a preparação, ó, de um dos lados do cabo, ó, aqui o coxim metálico aqui, ó. Marcou aqui o coxim metálico, né? A metade dele, a outra metade do cabo aqui também, ó. Fez a limpeza com a escova aqui, ó, de aço aqui, ó. Depois ele aplica aqui, ó, até onde vai ficar o coxim, porque essa marcação aqui, ele vai chegar até no meio, do mesmo jeito, do outro lado do cabo, ela vai chegar aqui no meio, aqui, ó. Depois ele vem aqui, ó, mais ou menos aqui no meio, ó, ele faz o aperto aqui, ó. Faz o aperto com o alicate aqui, ó, fez a crimpagem dessa metade do cabo aqui, ó, tá vendo, ó? Ele foi fazendo vários apertos aqui, que é o correspondente à crimpagem aqui, ó. Porque tem um outro jeito, você pegar, tá vendo que ele está no formato helicoidal? São 7 fios, né? Lembra lá? Se for o alumínio com alma de aço, ele tá assim, ó. Se a gente ver a seção transversal dele, ó, tá os 6 de alumínio aqui e o 7º de aço desse lado aqui, né? E para esse cabo ele não abrir aqui, né? Ele não separar os fios, ele foi trançado de forma helicoidal, ele fica dando voltas aqui, ó, né? Por isso que ele fica firme aqui. Então, a charrua, basicamente, você vai abrir esses, que é o que não é recomendável. Geralmente, o pessoal da zona lá da rede rural, né, faz isso quando não tem esses coxins metálicos aqui. Porque a ideia, pessoal, é você fazer o mesmo trabalho com o outro lado aqui do cabo, ó, e colocar nesse coxim existe coxins, né, de vários, por exemplo, tem os de borracha, que aí servem lá como lá na mecânica, né, elemento de máquina, né, tem um elemento de vedação, tem os elementos lá de conformação ali do maquinário na hora que ele tá montado, né, por isso que o pessoal chama dessa montagem de rede de montagem eletromecânica, né? Um circuito elétrico. Porém, algumas das tarefas elas são mecânicas aí, né? Você tem que fazer tracionamento, você tem que fazer crimpagem de cabo, né? Limpeza, ó, igual aqui, ó, limpeza aqui com essa escova de aço aqui, ó. Beleza? Deixa eu só achar aqui o. Não, não é esse. Só pegar aqui o nosso. Eu abri com um encabeçamento. Já vou deixar ele aqui de. Vou deixar aqui, pessoal. Então, os estados dos aterramentos dos equipamentos estão ok, né? Muito bom ou bom. Vamos colocar aqui regular aqui.
A checagem geral do posicionamento dos equipamentos em campo, né? A conexão do condutor, ela tá ok? Não, tá muito boa. Foi feita com coxim metálico, né? Checagem do estado da interligação entre a conexão e o condutor aqui, né? Você vai verificar aqui se o condutor de um lado do outro aqui, na hora aqui que foi instalado aqui, ó, se ele foi tracionado, né, de maneira correta. É igual eu falei, ó, essa tipo 3 aqui, ó, tem dois tipos de encabeçamento, com uma estrutura tipo 3, que é essa daqui, que é o isolador de suspensão ou de disco, e tem com a tipo 2. No começo eu até achava que era um ajuste técnico, mais conhecido como o gato, mas não. Lá na NBR, na antiga e na nova, né? A 5434 e na 16988, não, 968, que é a nova NBR que substitui ela e basicamente os desenhos são os mesmos. A diferença é que a da 5434, a tipografia lá é de máquina de escrever, provavelmente foram feitos naqueles gabaritos, né? Os desenhos técnicos foram feitos no gabarito e mimeografado, né? Ou seja, é bem antigo. O novo não, o novo tá um trabalho, né, que foi feito com AutoCAD, né, com desenho mesmo normal. A diferença é essa, viu, pessoal? Ah, só posicionar aqui. Beleza, checagem do estado, né, da interligação entre a conexão, confere. Tá boa, muito boa, está ótima, né? Verificação dos condutores em que ocorreu a queda, né? Você vai verificar, né, se, né, como que está o condutor, se você teve que fazer emenda, né, se isso aqui basicamente é genérico, viu? Esse checklist aqui. Se você teve que fazer emenda, se a emenda foi boa, se não teve que fazer emenda, o novo condutor, provavelmente é um condutor novo aí, né? Então ele está em ótimo estado, por exemplo, né? Circuitos da rede de distribuição, estado geral do cabeamento da rede. Você, né, na hora que você foi fazer a emenda novamente aqui, né, você verificou se eles estão em conformidade, se não, se está irregular, né? Inclusive, esse checklist vai ser utilizado para você fazer, né, uma nova aplicação na rede, caso, por exemplo, esse cabo arrebentou aqui, ó, mas esse isolador de disco não, vamos supor, esse que foi o do meio, faz de conta que foi o do meio aqui, já que ele está tracionando aqui. Pô, arrebentou. Só que ele verificou, ó, que esse isolador de disco aqui, ó, ele tá com uma rachadura aqui na ponta, um pedaço dele tá arrebentado aqui. A cruzeta de madeira aqui, por exemplo, ela tá assim muito velha, muito antiga aqui, e daí esse relatório vai servir, né, para já fazer uma solicitação de serviço, por exemplo, fez a emenda aqui para restabelecer a energia, beleza? Mas você concorda, se ele fez a verificação e viu que a cruzeta tá velha, tá torta, inclusive, né? Ela tá envergada aqui, ó, para o lado do tracionamento, né? Isso quer dizer que essa cruzeta, não, o tracionamento, às vezes, o anterior estava excessivo, né? Esse cabo, ele não pode ser tracionado igual corda de violão, né? Que o pessoal traciona, né, ao máximo aqui, né? Tem que ter a formação de uma catenária, que é a catenária aqui, pessoal. Por isso que o pessoal utiliza isso aqui, ó. Esse daqui é um dinamômetro aqui, ó. Confesso que muitos treinamentos que eu já ministrei, o pessoal não utiliza o dinamômetro aqui, ó. Você está tracionando um cabo de uma estrutura para outra, né? Uma normal aqui, né? Aí vamos supor que é uma tipo 1. O cabo está passando aqui por cima. E ela vai morrer aqui, ó, numa tipo 3, que é o isolador de disco aqui, ó. Então, você não pode tracionar ela para ela ficar totalmente esticada e nem também com uma catenária, né, com a barriga grande aqui. Por isso que nos procedimentos operacionais aqui, ó, existe a utilização, né, do dinamômetro para você ver, né,
o nível de pressão que foi aplicado aqui, que é o ideal para esse cabo não ficar excessivamente reto ou, né, com a barriga aqui muito grande, ele ficar no meio termo, vamos dizer assim, né? Deixa eu desenhar melhor aqui. Olha ele retinho, retinho assim, não rola, né? Ele também assim demais, ó, também não rola. Agora, ele no meio termo aqui, ó, vamos colocar em preto aqui, ó. Que aí o dinamômetro, ó, que ó, tá vendo? Ó, a catenária aqui dele, ó, tá entre ele está extremamente tracionado ou pouco tracionado aqui, né? Imagina um cabo desse com 7.900, quase 8.000 volts aqui cada fase, ele com a barriga aqui muito grande aqui. Aí imagina se ele atinge a baixa tensão. Ou imagina se ele fica aqui tão baixo, né? Pode acontecer isso. Parece esdrúxulo o que eu estou falando, mas é verdade, acontece isso. Então, né, tem que haver um meio termo aqui, né? E, né, o, o tracionamento aqui, ó, ideal, né? Ou catenária aqui, ó, ideal. Por isso que ele está utilizando aqui, ó, o dinamômetro aqui, ó. Beleza? Então, circuitos da rede, né? O estado geral, né? Ah, tá regular. Ó, verificação geral dos os conectores aqui, né? A parte aqui de conexão, basicamente, é né, a manilha sapatilha aqui, ó. O pré-formado, os laços pré-formados aqui. O que mais? O pré-formado na rede tipo 1 aqui, ó. Fica geralmente um pré-formado em forma de U aqui, ó. Na tipo 4 você tem os dois aqui, ó, porque o cabo ele vai tracionar e vai ancorar de um lado da rede, né? Por isso que chama dois fios de linha. Ele ancora desse lado e do outro aqui também, né? E daí o cabo ele tem que basicamente uma tipo 4 era uma tipo 3, daí a rede ela foi aumentada aí esse circuito, né? Ou seja, aumentou a infraestrutura, aí geralmente nos projetos originais, né, onde você finalizou a última infraestrutura, é uma tipo 3, que é igual essa daqui, ó. Aí essa tipo 3 vai virar uma tipo 4. Você coloca um pino de topo aqui em cima, ó, um pino para cruzeta de madeira, ó, e vem aqui, ó, em vez desse cabo morrer aqui nesse isolador de disco, ele vem, ó, passa aqui por cima e aí continua a rede. Aí depende aí, né? Depende que tipo de estrutura. A gente está fazendo aqui uma verificação geral na instrução do exercício, não tem, né, como se diz, não tem uma estrutura específica, né, para ser analisada aqui. Então, eu tô dando ideia aqui né, de várias estruturas aqui que podem ser utilizadas. Estado geral da estrutura, está seguro? Não, não, tá bom, tá regular. Sistema de fixação do conector, tá ok, né? Estado geral dos cabos, né? Tá ok, tá bom. Verificar se há problemas com o encaixe entre o conector e o condutor, né? Não, tá muito bom, ó. Escrever né, o que não conformidades que não, melhor não. Não conformidades, não. Não aplicável aos itens que não se aplica à atividade, né? Às vezes uma verificação aqui, né? No caso, essas daqui todas são aplicáveis, viu? Aí você faz a assinatura aqui, beleza, né? Aqui são para executar os serviços, né? Que a gente utiliza, né? O equipamento de segurança, né? Individual, né? O calçado com CA para eletricista, as roupas com tratamento
treinamento anti-chama, né, a japona e a calça, as luvas isolantes, né? No caso, ele está instalando a infraestrutura aqui no treinamento. A gente utiliza só essa luva de vaqueta, mas o ideal é você utilizar uma de borracha na classe de tensão e uma de vaqueta aqui por cima da de borracha aí. Filtro solar não é um trabalho a céu aberto? Filtro solar. Antigamente, pessoal, no Rio não, viu? O pessoal falava que era frescura. Ah, esse cara é, né, frescura demais passando filtrinho solar. Gente, excesso aí de radiação solar pode causar o quê? Câncer de pele, né? Pode ser ligada a uma doença ocupacional, né? Você trabalha a céu aberto, não é? Trabalha no regime de plantão, mas quando está trabalhando, você está o quê? Exposto às intempéries, né? Exposto ao sol, exposto à chuva e por aí vai, né? Então, uma medida, né, de segurança que antigamente não era aplicada, hoje em dia, né, o filtro solar é desejável, né? Desejável não, é obrigatório. Beleza, o checklist está ok. Agora vamos para a segunda parte aqui, que é o relatório que eu posso até compartilhar com vocês aqui. Só um minutinho. Antes que eu esqueça aqui, galera. Vamos lá. Rapidão, aqui, só fazer o registro aqui, galera. Só um minuto. 18. Hoje é 18. Ok. Salvando aqui, pessoal, antes que eu esqueça. Vamos lá, vamos finalizar aqui essa análise aqui da atividade. Então, basicamente, pessoal, isso aqui é a mesma orientação que eu dei na aula passada aqui, né? É fazer a introdução falando, né, que está fazendo um checklist e o relatório final, né, de como que foi procedido a recolocação, né, a emenda, se houve a emenda, né, lógico, e o tracionamento dos cabos na rede em que houve a queda, né, a queda do cabo de energia, né? Então você faz aqui a introdução, coloca aqui o objetivo, né, fazer o relatório, finalizando, fechando com esse checklist aqui, ó, de verificação do condutor que foi recolocado, para ver se ele está em conformidade não só com a NBR, né, mas com as normas técnicas de distribuição adequadas aí, né? No caso, essa aqui é uma rede normal, né? Então, o pessoal acompanha os desenhos técnicos, né, que tem a instrução, né, a lista de material da NTC 06, por exemplo, né, no caso nosso aqui, né, já de vocês é uma outra numeração aqui. Os fundamentos técnicos, né, utilizou NR10, obviamente, né, NBR 14039, já que a gente está tratando de circuitos de média tensão. Deixa eu ver o que mais. NBR 5434, 5433, que é de infraestrutura de redes, nuas, né? Ah, é, NTC 17, que é para rede compacta. Não, no caso aqui não é rede compacta, rede nua, né? Então, NTC 06, né? Se fosse uma rede compacta, aí você ia fazer referência a outra aqui, né? A solução técnica, né? Se foi o caso, colocou, né, foi instalado um cabo novo, não foi feita emenda, essa é a primeira opção, né? Foi feito a instalação de um cabo novo na fase B, ou na fase A, ou na fase C, que vem da subestação, sei lá, do Grajaú para o circuito 3, né? Ou então, né, foi feito a emenda do cabo
da subestação da fase A, por exemplo, né, que vem do Grajaú, do circuito 3, né? Subestação C4, sei lá, inventa o nome aí. Equipamentos, os equipamentos que foi utilizado, né? Primeiro, para você fazer a emenda, ó, coxim metálico, né? O alicate de pressão de crimpagem aí, essa escova aqui de aço aqui para fazer a limpeza aqui do cabo, guincho portátil, no caso da limpeza aqui, ó, tem guincho portátil, esticador americano, que você vai precisar tracionar depois que fazer a emenda, né? Se foi o caso, né? Depois de fazer a emenda, tracionar. Então, um conjunto de crimpagem de cabo, né? Com coxim metálico, guincho portátil, esticador americano, né? Que é para rede nua, né? Se fosse rede compacta, chama grampo de ancoragem, é da própria rede compacta. É um conector. Deixa eu ver o que mais. E o outro aqui, ó. Eu fui nesse aqui e acabei. Basicamente, olha esse balde aqui de lona, né? Que é para fazer o içamento. O estropo aqui, ó, para segurar não só o guincho portátil, mas o dinamômetro na hora, tá vendo aqui, ó? Na hora de você tracionar os cabos, né? Então, utilizou dinamômetro, estropo, que é essa fita sintética aqui, né? Você passa em volta da estrutura e utiliza aqui, ó, para ancorar o guincho portátil. Às vezes, para você ancorar aqui também o esticador americano. Geralmente, ó, você coloca esse gancho aqui no esticador americano e coloca esse estropo aqui em volta do poste. E aí você dobra ele aqui, ó. Igual tá mostrando aqui, ó. Tá vendo, ó? O estropo também, ó, ele tá segurando o conjunto de içamento aqui, né? Para você içar as ferramentas lá do balde de lona, né? Então, as ferramentas são basicamente isso, ó, alicate, né? Chave de fenda, coxim metálico, estropo, conjunto de içamento, balde de lona, né, para ferramenta, para equipamento, guincho portátil, dinamômetro. Então você coloca aqui, ó, os EPIs, EPCs e as ferramentas que foram utilizadas aqui. O método foi o procedimento, ó, isso aqui, ó. No caso, né, nesse aqui, ó, foi o POP, né, ou IT, né, Instrução Técnica 35, emendar condutores com alma de aço, né, com pré-formados, ou então, né, encabeçar condutores, igual isso aqui, ó, encabeçar condutores, ou seja, tracionar aí. Esse daqui, o que eu mostrei aqui não é N2 não, porque eu abri o errado aqui. Estrutura tipo N3, né? Então, depende aí, né? Que solução técnica que você colocou. Aí, dependendo da solução técnica, o que que você vai escrever aqui, ó, aqui, ó, basicamente aqui, ó, em solução técnica. Todos esses procedimentos aqui, ó. Ó, deu 26, ó. E tá vendo que um deles aqui, ó, igual eu falei na aula passada, ó, passo 1, ó, receber a autorização do COD, passo 2, ó, estacionar o veículo, o 3, sinalizar, né? Ó, ele já começa, o procedimento em si, ele já começa aqui, ó, subir e posicionar-se no poste com auxílio da escada, ó. Içar o guincho portátil utilizando a corda, né? Com um conjunto lá de içamento. Ó, instalar o guincho portátil no pino do isolador, né? Ali em volta ali da cruzeta ali. Vai levantar os fios, né? Fazer o levantamento aí, ó. Prender o esticador, né? O esticador é aquele esticador americano. Vai tensionar o condutor. Então, tudo que você vai fazer aqui,
você vai desenhar aqui, que é o procedimento operacional ou instrução técnica, vai vir aqui em solução técnica, tá bom? Eu vou escolher aqui o melhor aqui que eu vou compartilhar com vocês, aí vou pedir para a monitora publicar, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente finalizou a última atividade aqui, né? Eu já vou deixar o mais rápido possível. Não só a aula, né? Mas também esse material, tá? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula, né? Que vai ser já de manutenção elétrica predial e industrial, tá bom? Para aqui a gravação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima UC.